Olá, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre as principais linhas de estudo em sociologia. Essa é uma visão panorâmica em que a gente vai percorrer um conteúdo vasto, mas de uma forma superficial, realmente para a gente poder ter aquela visão mais abrangente, um escopo mais amplo de como que essa disciplina está organizada, como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo e assim por diante. Então, não vamos nos aprofundar, mas o objetivo é que vocês tenham uma visão mesmo geral, que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a sociologia, sobre as suas principais linhas, sobre as suas principais abordagens, lembrando sempre que nós estamos diante de uma disciplina cuja ciência, cujo primado para se tornar uma ciência não compartilha, não tem como base o fato de haver teorias consensuais. Então, nós vamos ver na aula de hoje uma série de teorias, na verdade, nós vamos ver 10 grandes linhas teóricas e vocês vão observar que essas linhas não apresentam um consenso entre si. Talvez essa seja a principal mensagem dessa aula. Então, me acompanhe. Começamos com os nossos clássicos da sociologia. Vamos excluir dessa aula a abordagem durkheimiana e vamos focar em outros dois clássicos em particular. O primeiro deles, Karl Marx, e depois Max Weber. Marx, muito conhecido por seus estudos do capitalismo, é um autor que focou bastante na diferença entre as classes sociais. Mas antes de a gente entrar nesse tópico, seria importante dizer realmente aquilo que é a base da análise do autor. Marx era um filósofo, então, por sua natureza de pensamento, ele não se voltava exatamente para as mesmas questões que alguns pensadores da época, que a gente já chama, né, hoje, e não eram chamados exatamente assim na época, mas depois foram nomeados como sociólogos, pensavam. Então, a gente vai ver que no pensamento marxista são outras as questões que estão permeando a preocupação do autor. Ele vai olhar para um fenômeno que também vai ser analisado pelo outro autor que a gente vai ver hoje, que é o Weber, que é o capitalismo, mas ele vai perceber, né, ele vai analisar esse fenômeno a partir de critérios distintos do Weber. E esse é um ponto-chave para a gente nessa abordagem. Por quê? Porque quando a gente falar de Marx, a gente precisa pensar que esse autor, que é um filósofo, que está pensando no modo como os indivíduos exploram seu entorno, seu espaço, a relação entre indivíduo e natureza, como que ele conceitualiza essa relação. E um dos conceitos, digamos assim, principais para o Marx é o conceito de forças produtivas. De forma geral, se a gente não for aprofundar muito nessa teoria, mas quiser entender sem ser de maneira errônea, a gente pode chamar atenção para a ideia de que forças produtivas se referem ao modo, ao desenvolvimento tecnológico, a maneira com a qual aqueles indivíduos, um determinado grupo, numa época histórica específica, desenvolveu recursos para se apropriar da natureza, para transformar e humanizar essa natureza. Então, não são só recursos tecnológicos, como nós entendemos tecnologia hoje, mas todos os aparatos humanos, todas as criações, todos os artefatos que os humanos vão consolidando, vão desenvolvendo para se apropriar do seu espaço, para transformar esse entorno, para torná-lo passível de vivência. Então, esse é um conceito importante para o autor, porque ele vai pensar no desenvolvimento dessas forças produtivas. E todas as formas de gestão da economia e das relações, consequentemente, entre as pessoas, vai ter como base o desenvolvimento das forças produtivas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se essas forças produtivas estiverem paradas, a gente vai ter um entrave nas relações sociais de produção. Eu estou usando termos do próprio autor, mas vamos simplificar. A forma como essas forças produtivas vão sendo desenvolvidas, à medida em que elas vão se desenvolvendo, elas vão gerando relações entre as pessoas. Vamos dar um exemplo simples. Se a gente pega uma sociedade de base agrária, a relação entre esses indivíduos, para o Marx, porque esse é um pensamento
materialista, então ele está lidando muito com essa perspectiva da matéria, o modo como as pessoas se apropriam mesmo do seu, né, dos bens, e aí não é exatamente economia, tá? Mas economia no sentido filosófico, que é essa apropriação de bens. Então, o modo como as pessoas vão se apropriando desses bens, os bens naturais, a partir das tecnologias e de todos os seus aparatos tecnológicos produtivos, vai determinar relações entre essas pessoas. E essas relações, o Marx chama de relações sociais de produção, porque a base dessas relações são relações de produção, são diretamente relacionadas com as forças produtivas. E ele vai pensar que as sociedades vão passar por estágios distintos até alcançar um estágio maior de desenvolvimento. Então, por isso, a ideia de desenvolvimento dos modos de produção. Essa base do pensamento de Marx, que é a maneira como os indivíduos se apropriam da natureza, transformam o espaço, humanizam, focam o seu esforço de trabalho no seu entorno, vai determinar as relações que os indivíduos vão ter de uns para com os outros. E essas relações ele vai chamar de relações sociais de produção, como eu já falei para vocês, vão determinar modos de pensar, vão determinar ideologias, vão determinar moralidades, vão determinar sistemas jurídicos, leis e assim por diante. Então, a base da sociedade seria esse modo, né, mais ou menos desenvolvido, evoluído, de se apropriar da natureza. Vocês não precisam guardar isso com muitos detalhes, as nomenclaturas todas que eu estou usando de referência, mas é importante que vocês pensem, porque esse é um ponto chave de distinção entre o Marx e o Weber, que para o Marx as ideias decorrem das forças produtivas, do modo como a sociedade está organizada em termos materiais. Para o Weber, nós vamos ver exatamente o contrário. As ideias são determinantes do modo de organização da sociedade. Se vocês guardarem isso, eu já me dou por satisfeita, porque essa diferença é uma das mais caras entre os dois autores. Marx também vai falar sobre a luta das classes, porque uma vez que essas forças produtivas estão em determinados estados, elas vão gerar relações entre grupos diferentes, aqueles que se apropriam de bens e outros que não, que vendem apenas a sua força de trabalho, e em relação ao capitalismo em particular, o Marx vai chamar atenção para a diferença entre duas classes, que é a classe dos trabalhadores, né, o proletariado, e a burguesia. Nós não vamos entrar no mérito de como que essa luta se dava, como que o Marx conceitou isso, porque Marx tem um pensamento não só muito sofisticado, mas muito denso, que a gente poderia, assim, fazer disciplinas e disciplinas só para tratar desse autor. São muitas obras, né, e uma densidade intelectual que também passa por mudanças, amadurecimento do pensamento marxista ao longo da trajetória do autor. Mas não podemos sair da análise de Marx sem falar do comunismo, que foi tão apropriado, né, as ideias de Marx sobre o comunismo foram muito apropriadas por muitos movimentos políticos da época e posteriores. E Marx tinha a ideia de que essas forças produtivas que eu falei para vocês, elas iam se desenvolvendo a ponto de que uma hora elas iam se tornar um entrave para aquelas relações que eram dela decorrentes, para as relações sociais de produção. Essas relações iam se tornar obsoletas, iam impedir que as forças produtivas continuassem se desenvolvendo para a obtenção máxima de produtividade, de riqueza, de bem-estar para a sociedade. Portanto, seria necessário que novas relações sociais, né, a partir de uma revolução, dessem lugar para que essas forças continuassem se desenvolvendo, no caso, as forças produtivas, né, não as forças das pessoas, mas as forças produtivas.
É mais ou menos com essa ideia em mente que Marx vai pensar que o comunismo, sucessor do capitalismo, da ordem econômica capitalista, vem não com o objetivo, né, com aquela ideia comunista, muitas vezes do senso comum, de que as pessoas compartilham tudo, é uma vida muito light, mas ao contrário, seria uma maneira justa e equitativa de distribuição de bens e riquezas que permitiria que as sociedades alcançassem o máximo da produtividade e beneficiassem a todos. Para que isso acontecesse, seria necessário, durante um período, que aquela classe que não tinha nada a perder, nas palavras do Marx, a não ser os seus próprios grilhões, tomasse a revolução, implementasse uma ditadura temporária para que o comunismo pudesse deitar suas raízes e realmente se tornar a ordem econômica vigente. A gente sabe pelo percurso histórico que isso não foi bem sucedido em lugar nenhum do mundo e que o capitalismo continuou ainda assim em vigor como a principal ordem econômica mundial. Acho que esses são os pontos-chave para a gente guardar do Marx, né? E de uma forma simplificada, mas para entendermos agora a diferença que nós vamos ver com o segundo autor, que é o Max Weber. Como eu falei para vocês, ao contrário do Marx, o Weber vai pensar na importância das ideias, em como a forma como as pessoas concebem, pensam a realidade, vai estar diretamente relacionada ao modo como elas agem. Então, Weber, diferentemente de Marx, vai ser um autor que vai criar tipologias de ação social, vai pensar nas ações, nas várias ações, ação racional, ação carismática, que nós não vamos entrar no mérito, não vamos destrinchar o significado de cada uma dessas ações, mas tanto ele, principalmente ele, né, Marx também um pouco, mas principalmente o Weber, vai ser um autor que vai focar mais na perspectiva do indivíduo, e isso é importante também dizer para vocês, porque as correntes que nós vamos ver até o final dessa aula, algumas delas decorrem dessa grande influência de um autor sociólogo, né, que depois a gente chamou de sociólogo, mas que tem uma boa contribuição para a sociologia e que vai olhar para a perspectiva individual. Então, o que a gente precisa chamar a atenção, a importância das ideias e dos valores na perspectiva weberiana. Weber tem um livro muito conhecido, talvez o mais conhecido de sua obra, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber também vai prestar atenção no capitalismo, ele também é um autor que vai olhar para esse mesmo fenômeno, mas diferentemente de Marx, que percebia no desenvolvimento das forças produtivas e nas suas consequentes relações sociais, o cerne do capitalismo e, evidentemente, né, a luta de classes, Weber não vai pensar com esses mesmos critérios. Para Weber, o que é chave, o que é central, é a forma como as pessoas pensam, os valores que elas carregam. Por isso que neste livro ele vai mostrar uma afinidade entre o jeito de ser protestante, a mentalidade do protestantismo daquela época, né, da época de Weber, não é do protestantismo atual. Ele vai mostrar uma afinidade deste protestantismo daquela época com o capitalismo como a ordem econômica. De forma muito simples, também sem entrar aprofundadamente nesse raciocínio, o que o Weber vai defender é que chegou uma determinada época histórica em que houve afinidade entre duas diferentes esferas, a esfera dos valores, no caso religiosos, e a esfera econômica. Já já vou falar um pouco mais sobre essa dimensão de esferas. Mas o que eu queria que vocês guardassem é o seguinte: na esfera dos valores religiosos, a gente tem um grupo que pensa que os bens que adquire nessa terra são bens de Deus, eles são fiduciários, eles são pessoas que cuidam daquilo que Deus designou às suas posses. Esse grupo é um grupo que não vai esbanjar suas próprias riquezas e vai acumular, em função dessa crença, um número muito grande de dinheiro, um volume muito grande de dinheiro, um capital.
Ao mesmo tempo, o que estava acontecendo na esfera econômica era uma organização da economia, né, da vida monetária da sociedade em termos racionais e legais. Então, a gente vai ver um desenvolvimento técnico da economia muito grande. Essas duas coisas acontecendo em paralelo numa determinada época, se juntam, né, se encontram, digamos assim, na história e dão ao que Weber vai, né, denominar o nome de afinidade eletiva. A afinidade eletiva, portanto, é essa combinação entre esses dois diferentes fenômenos que acontecem na mesma época, mas sem os quais o capitalismo não existiria na concepção do autor. Se não houvesse um grupo que acumulou capital e uma racionalidade, uma instrumentalização monetária, um cálculo racional muito bem elaborado na economia, não seria possível a emergência do capitalismo. E isso é muito importante. Bom, passando então para um outro conceito de Weber, que é bastante conhecido, mas que nós não vamos explorar aqui em profundidade também, é a burocracia. Weber foi um dos autores que mais debruçou sobre essa temática, dos autores clássicos, né? E ele vai pensar muito a maneira como todo o processo, né, o processo de impessoalidade, de distanciamento, o processo de burocratização mesmo, como a gente pensa, né, de procedimentos, elaboração de procedimentos, procedimentos legais, procedimentos ordinariamente conhecidos, uma comunicação formal entre as pessoas, como todos esses critérios que hoje são muito mal vistos na nossa sociedade, eles tinham como primado a eficiência, transformar, né, retirar a pessoalidade daqueles processos familistas tradicionais e passar para procedimentos meritocráticos, formais, burocráticos, em que todos seriam iguais. E a gente percebe que isso, obviamente, teve desdobramentos muito imprevistos pelo próprio Weber, mas essa foi uma contribuição crucial deste autor para o âmbito da sociologia. Por fim, um outro ponto que o Weber vai ser muito conhecido, né, vai torná-lo muito conhecido em termos de teorização, é a racionalização. O que é a racionalização? A racionalização, no caso específico que eu quero chamar a atenção para vocês, dizem respeito ao fato de que a religião não é mais uma esfera totalizante, ou seja, ela não dá sentido para todas as outras áreas da vida, como a gente via na época medieval, como a gente pode perceber no direito divino dos reis, política, economia, né, filosofia, modos de pensar, de compreensão da realidade, estavam totalmente alinhados com a perspectiva sagrada. Weber vai perceber que com a modernidade, com a Revolução Social, com a Revolução Francesa, o que acontece é um desmembramento dessas esferas, elas começam a ser dotadas das suas próprias racionalidades, elas vão desenvolvendo o seu próprio modo de refletir sobre si própria, que já não depende da religião. Então, a política vai desenvolvendo uma racionalidade própria à esfera política, a economia vai desenvolvendo uma racionalidade que lhe é própria, que lhe é particular, e assim todas as áreas, a área da esfera erótica, a esfera artística, a esfera familiar, e a gente vai vendo um desmembramento dessas várias esferas, que seriam distintos aspectos da vida, em torno desse ligamento, dessa menor importância no sentido de concatenar todas as áreas da vida que a religião tinha e que ela passa né, a não ter mais nos tempos modernos. E aí a gente vai ver uma palavrinha que também aparece muito na obra do Weber, que é o desencantamento, o conceito de desencantamento do mundo, que é essa ideia de que nós vamos ver na esfera jurídica e política um primado da razão e não mais da religião. Olha, esse é um conceito muito amplo, muito vasto, muito difícil de falar em poucos minutos. O que eu queria que vocês guardassem realmente é a ideia de que as esferas vão tendo suas próprias evoluções internas àquela área. Elas vão se entrecruzar, claro que a economia influencia a política e vice-versa, mas elas vão desenvolvendo racionalidades que aqueles indivíduos que não fazem parte daquela esfera como profissionais desconhecem por completo, e isso é próprio da modernidade, e é para isso que eu queria chamar a atenção, certo?
Bom, saindo dos clássicos, vamos entrar nas abordagens modernas e contemporâneas, né? A gente vai usar esses dois termos mais ou menos como sinônimos, mas a ideia é de fazer uma espécie de espectro histórico para vocês. Então, depois que a gente sai de Durkheim, de Marx e de Weber, a gente tem outras abordagens que vão caracterizar uma espécie de assim, espécies distintas de escolas do pensamento sociológico. E a primeira, talvez, assim, que vale a pena chamar muita atenção é o funcionalismo. A gente vai destrinchar aqui uma por uma, tá? Mas o funcionalismo, vamos falar do funcionalismo, vamos falar também sobre as teorias do conflito, que desmembram tanto de Marx quanto de Weber, mas sobretudo da importância, né, da teoria marxista, e vamos falar de interacionismo simbólico, que tem uma influência weberiana bastante importante, mas são todas escolas que vão se desenvolvendo ao longo do século XX e vão caracterizando aí uma nova forma de olhar para a sociedade que a sociologia vai trazendo enquanto campo disciplinar. Bom, então vamos falar de forma simples e sintética sobre cada uma delas, porque seriam também objeto de disciplinas inteiras, né? O funcionalismo, é importante a gente pensar do funcionalismo, é o que vale a pena extrair do funcionalismo para a gente poder entender. Que a sociedade é vista como um organismo vivo, ou seja, é como se fossem vários órgãos igual ao nosso corpo, e esses órgãos desempenhassem funções bastante distintas, mas correlatas e todas cooperando para o bem-estar do organismo total. Então, na ideia de funcionalismo, a gente vai pensar muito nesse conjunto de partes que vão se relacionar umas com as outras. Então, partes, vocês podem pensar não só indivíduo, mas instituições das mais diversas, escolas, né? Governos, políticas, etc., podem pensar em várias instituições que funcionariam para produzir uma solidariedade, ou seja, uma coesão e estabilidade para todo o conjunto, para que houvesse uma harmonia social. Essa é a perspectiva do funcionalismo. Então, no centro dessa perspectiva, a gente põe a ideia de consenso moral, ou seja, as pessoas estão fazendo concessões, chegando a critérios, né, aos meios de campo, digamos assim, para que elas possam entender que a vida coletiva é uma vida que requer harmonia, requer estabilidade. Isso que os teóricos do funcionalismo vão encontrar, ou pelo menos assim, vão tentar encontrar por que as sociedades se mantêm estáveis e o que faz com que essas sociedades assim se mantenham, que acordos existem entre essas diferentes partes para que a gente possa ter essa harmonia do todo. Ordem, equilíbrio, coesão seriam, portanto, os estados normais das sociedades e os conflitos, os estados patológicos, para usar um termo que era bem próprio daquela época. Esta foi a principal tradição teórica, uma das principais, mas assim, talvez a que ganhou mais importância, sobretudo por causa do desenvolvimento dela no âmbito dos Estados Unidos, até a década de 60. Depois disso, a gente vai ver outra corrente que toma o lugar. Os nomes mais influentes foram Talcott Parsons e o Robert Merton, que têm teorias sistêmicas complexas, principalmente o Parsons, para poder entender a importância dessas sociedades. No entanto, embora o funcionalismo tenha sido uma corrente muito importante, é preciso chamar a atenção para uma outra perspectiva, que é a perspectiva do conflito, ou perspectivas do conflito, porque são muitas as diferentes perspectivas que podem ser abrigadas sob esse guarda-chuva. Vale salientar que nessas diferentes perspectivas, mas todas tratando do conflito ao invés da coesão, as sociedades são percebidas como grupos distintos que buscam seus próprios interesses, portanto, interesses não necessariamente conciliáveis, e que se encontram em posições de dominantes e dominadas. E a gente pode pensar nos grupos dominantes e dominados, e até numa perspectiva mais global, na qual sociedades distintas ocupam posições de dominantes e de dominados, e isso traz uma conotação completamente diferente da que a gente viu anteriormente.
Um outro aspecto importante dessas perspectivas, né, dessas teorias de conflito, diz respeito ao poder. Então, são teorizações sociológicas que vão focar muito na ideia da dominação, ou seja, de que alguém domina, né, um alguém ou vários grupos diferentes são, né, ocupam posições de dominação em detrimento de outros que são dominados, portanto, vai dar um enfoque muito grande nas desigualdades e não que as perspectivas anteriores não entendessem ou não falassem de desigualdade, mas essas desigualdades sempre corroborariam para a manutenção da ordem, ao passo que nas teorizações de conflito, a gente vai perceber essa desigualdade como uma ameaça à vida em sociedade e como uma discrepância das distribuições, né? E a gente vai ver também como uma matriz das próprias lutas, que vão ser analisadas pelos sociólogos e por outros especialistas também. Bom, por último, vale salientar que essa corrente, né, a principal, talvez, corrente do conflito, começa com a teoria marxista, que faz um misto de análise sociológica e reforma política, a gente acabou de falar sobre isso, a partir de uma perspectiva de classe. E muitas outras teorizações vão beber dessa fonte marxista para pensar em que grupos estão em que posições e como que isso interfere diretamente na impossibilidade de harmonização de uma sociedade. Nessas teorias de conflito, o conflito é a chave, a sociedade já estaria necessariamente em estado conflituoso e um contrato seria necessário para sua coesão, mas o estado natural, se a gente puder usar esse termo, seria o estado de conflito em função do não compartilhamento dos múltiplos interesses. Por fim, a gente vai fechar essa aula com a perspectiva do interacionismo simbólico, que é uma ideia muito diferente da que a gente vê com Durkheim e também com o próprio Marx, que ainda tem um pouco dessa dimensão mais estruturada na abordagem sociológica. O interacionismo simbólico é uma perspectiva da contingência da realidade, ou seja, de que a realidade social ela é construída nas múltiplas ações das pessoas. Então, aquela perspectiva de que a sociedade tem traços que se cristalizam, que se estruturam como se fosse uma ossatura, está completamente ausente nesse eixo, nessa né, abordagem, nessa forma de entender as concepções sociais que foi produzida com o interacionismo. No interacionismo, as sociedades são, né, enxergadas como um universo de símbolos e entendimentos compartilhados. Então, as ações que a gente vai, né, tendo uns em relação aos outros no cotidiano é que importam, quais os símbolos que nós compartilhamos, como nós entendemos, né, essa realidade, como nós negociamos a realidade, e não importam esses aspectos que a gente chama de estrutura. Na verdade, essa estrutura não está presente nas visões, né, dos interacionistas simbólicos. A gente vai ter uma importância muito grande da linguagem nessa corrente sociológica, justamente em função de a linguagem, né, essa forma de comunicação entre as pessoas, ser a forma principal de estabelecimento dos consensos, dos códigos, dos signos compartilhados e, portanto, do estabelecimento da própria realidade. O foco no interacionismo simbólico recai sobre as interações presenciais, como eu já falei para vocês, é a ordem da contingência, é o que está acontecendo no aqui e no agora que importa. E um estudo que é bastante emblemático e ilustrativo do interacionismo simbólico, de como que as pessoas lidam umas com as outras, é o estudo da Orly Rothschild. Ela vai se voltar, sobretudo, para as comissárias de bordo e vai entender como que essas comissárias têm que fazer um treinamento constante dos seus sentimentos e emoções. Então, o interacionismo está focado numa perspectiva muito mais micro da sociedade, né? Então, o modo como as pessoas relacionam umas com as outras, né? Como que a gente estabelece consensos sobre uma realidade quando a gente entra numa sala de aula, né? Quando a gente apresenta um trabalho, quando a gente está numa entrevista de emprego. Então, são coisas muito mais voltadas para esse dia a dia, né, para esses consensos, para essas
esses vários acordos tácitos que a gente estabelece através dos símbolos, do conjunto de significados. E o caso das comissárias é bastante interessante e emblemático, no sentido de que elas vão treinando suas emoções paulatinamente para estar sempre sorridentes, sempre com bom humor, alto astral, e deixando de lado, né, toda essa perspectiva que elas poderiam trazer de tristeza, de frustração, de mau humor, de preocupação, elas vão fazendo uma espécie realmente assim de construção de uma imagem para os outros, que é aquilo que as empresas, as companhias exigem que elas apresentem. Então, não só controlar os sentimentos, mas controlar as próprias expressões faciais. Olha como que a gente está aqui diante de uma sociologia que está preocupada com os nossos mínimos detalhes, né? Com a maneira como a gente vai mexer os músculos do rosto. Isso também pode ser objeto da sociologia e dessa sociologia das microinterações. Bom, então, para a gente realmente assim, fazer um balanço do que vimos até agora, a gente pode elencar uma diferença entre essas grandes correntes, nessas linhas de estudo que eu apresentei para vocês. De um lado, os problemas clássicos, né, da sociologia, ou dos sociólogos clássicos, melhor dizendo, e de outro, dos sociólogos modernos, contemporâneos. Então, os sociólogos clássicos, a gente vai perceber 3 pontos nodais na sociologia deles. O primeiro, que é o conflito entre as classes sociais, então a luta, os embates, os interesses diversos, as explorações entre classes sociais. O segundo, a distribuição de riquezas, geralmente uma distribuição bastante desigual dessas riquezas, e o advento da ordem capitalista, como a gente já falou várias vezes, né, é uma questão bastante importante para a sociologia clássica. E, por fim, o próprio processo de modernização, que é esse processo de ruptura dos hábitos de vida tradicionais e o advento dessa nova ordem, dessa forma nova de pensar, de organizar não só as ideias, mas a família, a casa, a economia, o privado, o público e assim por diante. Bom, e o que seria, então, característica dos problemas contemporâneos, por assim dizer? Aqui nós temos 4 eixos de problemas que vão permear as preocupações dos sociólogos mais recentes, ou não clássicos, né? O primeiro são as consequências da globalização. Então, uma ordem que ainda permanece, que é a ordem econômica mundial, capitalismo, mas agora permeado por muitas trocas, fluxos antes impensáveis de pessoas, de moeda, de trabalho, de idioma, de hábitos, de culturas, enfim. As questões da globalização vão ser trazidas para o debate dos sociólogos mais recentes. Depois, não necessariamente nessa ordem, mas, enfim, um outro ponto seriam os efeitos da degradação ambiental. Então, o meio ambiente, embora já presente ali desde, né, das abordagens de Marx, quando ele vai falar sobre os homens, sobre as fábricas, sobre as condições insalubres de trabalho, etc., não era um ator que a sociologia olhava, né, não era um objeto que a gente tinha como tão importante. E ele vem para o centro do debate em função das dos vários aspectos de degradação ambiental que a gente pode acompanhar, principalmente nos últimos 30, 40 anos. Outro ponto importante para esses sociólogos são os conflitos culturais, e a gente pode remeter à própria globalização. A gente tem um contato muito mais acentuado entre os povos, entre as diferentes etnias, entre as diferentes formas de ver a vida, de pensar o mundo, entre as culturas e também entre os sistemas políticos. Então, essas relações não só entre as pessoas e grupos, mas também na sua forma institucionalizada de poder entre os estados nacionais. Esse é um outro eixo bastante importante. E, por fim, as desigualdades de raça e de gênero, e a gente pode pôr outras desigualdades nessa lista, mas as desigualdades de classe, as desigualdades de renda, elas vêm sendo pensadas desde a sociologia clássica, mas as desigualdades raciais e de gêneros, dos mais diversos gêneros, começam a permear a sociologia de forma um pouco mais recente do que as desigualdades de renda. Então é isso, pessoal.
esse é um grande panorama, um panorama que, assim, é um sobrevoo, melhor dizendo, né, pelo que a gente pode chamar de os principais, né, as principais correntes de estudo da sociologia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos na próxima. Até mais.